Vamos agora com Alexandre Cândido, físico da Universidade Federal da Paraíba. Ele vai falar sobre um evento misterioso que aconteceu em 1908 e parece que completa aniversário agora esse mês de julho. Me corrija se eu estiver equivocado, meu caro Alexandre Cândido, que é o evento Tunguska. Eu acho que é essa a pronúncia, que foi de uma queda, de uma suposta queda de um meteoro, de alguma coisa, mas ninguém sabe como caiu. Quando, é meio misterioso lá. Alexandre Cândido, bom dia. Bom dia, Conrado, bom dia a todos. Esse evento realmente ele é muito misterioso e também ocorreu numa época em que se não tinha muita tecnologia, não se tinha muitos recursos para se pesquisar como se deu esse evento, e a primeira expedição para investigar o possível local da queda foi mais ou menos 20 anos depois, lá pelo ano de 1921. Então, tudo que se tem de registro são relatos de pessoas que moravam no entorno do ocorrido. Então, não se sabe muito bem o que foi que aconteceu ali. Tem muitas hipóteses que podem explicar o que tem acontecido ali, né? Desde a queda de um asteroide à explosão de um reservatório de gás natural. Porque a gente sabe que a Rússia ela é rica em gás natural, né? Tanto é que a Europa depende muito desse gás que a Rússia tem na sua região, né? E provocando as guerras que a gente vê hoje ali na Ucrânia, né? Um dos motivos é esse. Então, só que a gente pode filtrar, né, as hipóteses e isolar o que é mais provável que tenha acontecido, né? E os possíveis suspeitos são ou um cometa, né? É mais provável que tenha sido um cometa, porque um asteroide ele teria atingido o solo, e o que os pesquisadores encontraram na época, né, 20 anos depois, não foi uma cratera, mas sim uma região de 2.000 quilômetros quadrados de floresta incendiada. Não tinha uma cratera de impacto e não tinha detritos de objetos sobrando, né? Porque um asteroide ele é geralmente composto por rocha e metal. Então teria sobrado algum pedaço dele ali e você teria encontrado. Embora algumas análises digam que é encontrado ali vestígios de corpos celestes ali, né? Detritos. Então o mais provável é um cometa, porque ele é um objeto mais frágil e ele teria explodido acima da superfície da Terra, né, que é o que indica ali, o que indica as evidências ali da explosão. Cerca de 80 milhões de árvores foram destruídas na época e vários animais ao redor. Não há relatos de que tenha vítimas humanas, né, mas há relatos de pessoas que foram a 60 quilômetros de distância do epicentro da explosão, foram jogadas para longe com a força do impacto da explosão. A pessoas mais próximas, né, alguns quilômetros mais próximos da explosão, sentiram o ar aquecer muito. O som da explosão foi ouvido a 1.000 quilômetros de distância, né, a 600 quilômetros de distância, e houve-se um pequeno tremor que pode ser sentido a até 1.000 quilômetros de distância da explosão. E outras pessoas diziam, algumas pessoas na Europa diziam que conseguia-se ler um livro à noite só com o brilho da explosão, que foi semelhante ao brilho do Sol. Então, um evento desse é muito misterioso, mas muito destrutivo, né? A gente pode ver que a gente não está livre de um impacto desse e não tem como prever. Veja em 2013, né, que lá na região esqueci agora, mas também na Rússia também você teve fotografado, filmado, né? Várias câmeras pegou a queda de um meteorito também, e, embora tenha sido menor e caiu longe de uma região povoada também. Mas nada impede de que isso caia em uma região populosa, né? Tipo uma cidade como São Paulo, João Pessoa, Recife, né? Cidades onde tenha uma densidade populacional muito grande. E aí, como evitar isso? O problema é que a gente não tem como evitar, principalmente esses de menor porte, porque eles são muito difíceis de detectar, e se eles vierem da região vindo de frente com o Sol, aí é que não tem como ver mesmo e evitar a queda desses corpos. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, que é
a queda do asteroide na Amazônia, que os índios também falam sobre esse evento, que foi sobre um rio, eu esqueci o nome do rio, mas ele também chegou a explodir no ar, e também no lago Titicaca, que acredita-se também que foi uma queda de um bólido grande. E a gente tem um exemplo de uma cidade, é a cidade de Colônia, né, lá em São Paulo, que a cidade ela fica dentro de uma cratera inteira. Óbvio que a cratera ela só foi formada há milhões de anos antes, pela queda de um asteroide, e aí quando a população chegou por ali, fez a cidade dentro da cratera sem saber. Mas imagine a seguinte situação, que isso vem e coincide em cair em uma região populosa, né? Poderia também uma queda dessa na época da Guerra Fria, né, como o Carl Sagan sugeria, né, provocar uma guerra nuclear, porque imagine se um asteroide desse cai e destrói uma cidade no auge das tensões da Guerra Fria e uma nação ou outra acha que foi um ataque nuclear de um outro país, né? Então você poderia desencadear uma guerra por conta da queda de um asteroide, né? Então esses corpos pequenos, eles são muito perigosos, né? E não tem como prever ou ver quando eles estão vindo. A única solução que a gente tem é aceitar a queda e depois estudar o local. Felizmente, né, como a Terra ela é muito grande, né, então as chances de um asteroide desse atingir uma região populosa é muito pequena, né? A maioria dos impactos acontece no mar, né? Mas volta e meia a gente vê aí vídeos na internet, passando no jornal, quedas de grandes meteoros, quando eu digo grandes assim, com tamanhos entre 10, né, 5, 7 metros de comprimento. Esses maiores com potencial, digamos assim, fim do mundo, né, eles são melhores catalogados, eles são melhores é, é, acompanhados, porque é mais fácil de detectar, e a gente tem mais de 5.000 deles já registrados e catalogados e acompanhados. E até agora a gente sabe que em menos de 100 anos não corre risco de colisão com um desses gigantesco, como o que provocou a extinção dos dinossauros. Então fica mais complicado aí saber desses menorzinhos, né? E como provocou o evento de Tunguska. E até hoje a gente não sabe o que é. O mais provável é que tenha sido um cometa, né? E a colisão, né? Quer dizer, a colisão não, a explosão acima da atmosfera tenha sido semelhante à do evento de 2013, também na Rússia, né? Acredite-se que esse meteoro, esse pedaço de cometa, tem explodido a cerca de 10 quilômetros de distância, né, de altura da superfície da Terra, porque você observa como as árvores estavam caídas, né, a disposição dela, né, as estruturas como foram derrubadas e a quantidade de energia liberada, né? Então, esse asteroide ele não chegou a bater na Terra, explodiu acima e liberou uma energia equivalente a 1.000 bombas de Hiroshima. Só que com um porém que não libera radiação, né? Porque esses objetos não são radioativos, mas são altamente destrutivos.